Meu amado irmão, minha amada irmã, graça e a paz do Senhor Jesus, você, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos nessa noite, onde estaremos assim dando continuidade à nossa escola bíblica dominical para os adultos. Quero convidá-los a ler comigo um texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Ore comigo nesse instante, vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical desta noite. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos gratos ao Senhor por mais essa linda oportunidade que nos dá, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, pela forma como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, pelas Tuas maravilhas. É assim que nós oramos, Senhor, pedindo que derrame a Tua graça sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Repreende todo o mal, Pai, abre as portas, se porventura estiverem fechadas, e age poderosamente curando as enfermidades daqueles que se encontram enfermos. Mas também, Pai, dando vitória aos que estão aí na luta, na dificuldade, aqueles que estão aí, ó Deus, buscando a Tua face, clamando ao Senhor dia e noite, estendo Tua mão de poder sobre cada um desses. E dá vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Peço que abra o nosso coração para aprendermos cada dia mais a Tua santa e preciosa palavra. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero ouvir com vocês um hino do nosso cenário 336 do nosso cenário. Vamos ouvi-lo. 336 do nosso cenário Novo Cântico. Amém. Cristo, o Salvador, nos transformou. Que maravilha, que maravilhoso é termos essa consciência da ação de Deus na nossa vida.
Queremos nessa noite convidá-los para abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que nos diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quero lembrar que o nosso tema, que nós temos estudado durante as nossas escolas bíblicas, né? Essa é a quarta abordando esse tema. O tema é o fruto do Espírito Santo. E nós iremos continuar, porém concluindo na noite de hoje este assunto. Eu quero chamar a sua atenção para os 3 últimos frutos que temos nesse texto, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lembrando que esses 3 frutos, ele trata do relacionamento que temos conosco mesmo, né? O relacionamento que temos conosco. Então nós vamos iniciar esse assunto nesta noite falando sobre fé ou fidelidade. Fé no grego pode significar tanto confiança quanto fidelidade. Para Paulo, fé significa o recebimento da mensagem da salvação. A primeira coisa que Paulo entende como fé é quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e ele a recebe. Significa que ele creu verdadeiramente, que ele realmente tem fé na palavra de Deus e por essa razão ele a recebeu em seu coração. Então a mensagem que lhe foi pregada foi recebida e por essa razão Paulo considera que houve fé por parte da pessoa que recebeu a mensagem da salvação. Mas Paulo também trata dessa palavra fé como a conduta, né, baseada no Evangelho. Se o indivíduo realmente crê no Evangelho, ele vive conforme o Evangelho. Não é surpresa de ninguém ver as pessoas vivendo de acordo com aquilo que eles acreditam. Então, em relação ao Evangelho, não é diferente. Se cremos verdadeiramente no Evangelho, nós viveremos de conformidade com esse Evangelho. É Ele que irá nos conduzir na fé, nessa caminhada cristã. É Ele que irá nos instruir, nos ensinar, nos formar o nosso caráter no caráter de Cristo. A semelhança do caráter de Cristo. Então, se verdadeiramente cremos, somos aí conduzidos, guiados por esse Evangelho. Então, a fé se baseia nesses 2 pontos. Primeiro, o recebimento, depois a conduta do indivíduo baseada no Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, versículo 8, Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos daquela igreja, diz: Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Veja como é interessante que a fé, ela é visível, não é algo oculto, algo que fica guardado apenas no coração do homem, não é algo que apenas o faz confessar com seus lábios, mas que faz viver com a sua vida, né? Faz ele viver com a sua vida, que Paulo diz que louva o Senhor, dá graças a Deus por Cristo Jesus, por ser conhecida a fé dos irmãos de Roma em todo o mundo. Então é visível a fé. Aqueles que creem verdadeiramente, as pessoas veem por meio dos seus atos, das suas ações, que realmente ele creu e que ele crê na pessoa bendita de Jesus. Mas é tão provável que a fé não é algo que fica oculto, não é algo só da mente, mas ela é algo que nos permite viver, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 5, ele vai dizer: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então perceba que a fé no Evangelho de Jesus Cristo
ela é visível porque ela traz transformação na vida daquele que crê. E aí, não é uma questão de sabedoria humana, mas se trata do poder de Deus sendo manifestado na vida daqueles que creem. Paulo vai dizer que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo que nele crê. E temos outros textos aqui, como 1 Coríntios 15, versículo 3, versículo 14, versículo 17, né? E Hebreus 11, 1 ao 6, que diz que o cristão vive pela fé, de fé em fé, né? Então, se cremos verdadeiramente, se esse fruto do Espírito foi produzido em cada um de nós, nos fará crer no Evangelho, mas também viver neste Evangelho. Então, essa fidelidade é a vida devotada a esta palavra, a pessoa bendita de Jesus. É uma vida de obediência à palavra de Deus. Eu não posso dizer que tenho fé em Deus se eu não ando de conformidade com Ele, se eu não ando de acordo com a sua palavra. Eu não posso dizer que tenho fé em Deus, posso até dizer, mas não devo dizer que tenho fé em Deus se eu não vivo de acordo com a vontade do seu Filho Jesus, revelado nas Escrituras Sagradas. John Stott diz que a fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiarem em nós. É a fidelidade provada, é a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre com as suas promessas e termina o que começa, certo? Tendo fé na pessoa bendita de Jesus, temos fé naquilo que Ele é e nas suas promessas, que não falharão, mas se cumprirão em nossa vida. Se eu creio verdadeiramente, eu abro e entrego todo o meu coração ao Senhor. O segundo fruto, além de fidelidade, é mansidão. Mansidão. Mansidão, meus amados irmãos, no grego, possui 3 significados principais. Então, mansidão no grego possui 3 significados principais. Primeiro, submissão a Deus. Mansidão aqui é submissão a Deus. Então, quando há uma submissão a Deus, nós temos esse fruto, mansidão, ou a mansidão é resultado dessa submissão a Deus. Mateus 5, capítulo 11 e também 29 de Mateus. Dócil ou não soberbo. O segundo significado é a pessoa dócil ou não soberbo. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. E o terceiro significado é consideração. Nós temos aí 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10, 11, Efésios 4 e 2. O termo era aplicado também para coisas, palavras, remédios, ações e sentimentos que acalmam e suavizam. Então perceba que mansidão tem esses significados principais. Mas o que eu acho mais interessante é que eu só consigo ser manso, se houver uma ação do Espírito Santo em meu coração. Há quem diga que o homem ou o ser humano tem sangue quente, que ele não aguenta desaforo, nem leva desaforo para casa, que logo se irrita. Alguém diz que a gente tem o zangador muito fácil, muito próximo, muito perto, e temos aí alguns minutos, outros dizem que temos alguns minutos de ira, mas o que é mais interessante é que o Espírito Santo de Deus muda totalmente essa situação e nos faz e cria ou gera em cada um de nós esse fruto chamado mansidão, que é submissão a Deus, que é ser dócil e não soberbo, e que é termos consideração. A mansidão, meus amados irmãos, é o resultado da verdadeira humildade, que reconhece o valor do outro e se recusa a se considerar superior. É a virtude daquele que herdarão a terra, está lá em Mateus 5,5. Jesus Cristo é o modelo perfeito dessa mansidão. E o nosso último fruto é o domínio próprio. Eu confesso a você que falar sobre fé ou fidelidade me agrada muito, porque
confronta muitas declarações que nós ouvimos quando pregamos o evangelho por aí, de pessoas desconcertadas que dizem que tem fé em Deus, mas não anda segundo a sua palavra. Então mostra claramente que essa fé é apenas uma fé intelectual, não a fé produzida pelo Espírito Santo em seu coração, que o levará a confiar e obedecer a palavra de Deus. Eu confesso que me alegro falar sobre mansidão, porque vivemos numa época em que as pessoas são e estão muito violentas, né? E que muitos de nós somos instruídos pelo sistema do mundo a responder de igual modo, respondermos à altura a essas violências, sendo também violento para com o próximo, enquanto a Bíblia nos manda vivermos não o desejo do nosso coração, as intenções do nosso coração, mas a vivermos as orientações da palavra de Deus, que nos ensina sobre mansidão. O Espírito Santo que habita em cada um de nós gera em nosso interior essa mansidão, que nos ajuda com os conflitos do dia a dia, com os problemas do nosso lar, com os problemas de relacionamento com o próximo e até mesmo conosco, né? Conosco mesmo diante das nossas dificuldades e problemas que enfrentamos. Mas quando se trata de domínio próprio, meus amados irmãos, isso é algo poderoso demais que muitas vezes não conseguimos compreender. E eu já vi irmãos testemunharem contrário ao que se encontra nas Sagradas Escrituras, dizendo, eu já vi alguns por tentar justificar conflitos, brigas, né? A contenda, dizendo, ninguém é santo, né? E eu compreendo que ele não diz isso entendendo realmente essa palavra, que a Bíblia diz que nós somos santos, nós fomos santificados e devemos viver uma vida de santidade, né? Que significa que nós fomos separados do pecado e devemos continuar separados do pecado. Então tudo aquilo que é errado, ruim e mal, que está relacionado ao pecado, deve ser evitado por cada um de nós. E outros dizem assim, não dá para se controlar diante de uma situação dessa. Então esse fruto, esse último fruto que trata do relacionamento conosco mesmo, né, vai nos provar o contrário, que é possível sim nos controlar diante de algum conflito, que é possível sim dominarmos a nós mesmos diante da tentação, diante das ofertas do pecado, diante das oferendas deste mundo, né? Então a palavra domínio próprio no grego significa autocontrole. Que coisa maravilhosa! Talvez você ou outra pessoa que diz que ninguém consegue se controlar diante disso ou daquilo, tenha razão. Talvez realmente a gente não consiga se controlar, mas o Espírito Santo de Deus vem para suprir em nós aquilo que não temos, né? Vem para suprir em cada um de nós aquilo que nos falta. E se falta autocontrole em todos os aspectos, o Espírito Santo de Deus que habita em nós gera esse fruto para que eu e você sejamos agora abastecidos diante dessa necessidade. Vamos ser supridos diante dessa necessidade. Então o crente ele pode não se controlar por si só, mas o Espírito Santo que habita nele o ajuda a ter esse autocontrole diante de todas as coisas que o provocam e o que tentam lhe afastar, lhe desviar ou lhe derrubar da fé. Então veja, essa palavra no grego significa autocontrole, o domínio dos próprios desejos e apetite. Ora, irmão, podemos desejar alguma coisa. Eu estava conversando hoje, ontem, no nosso discipulado com os irmãos, que o primeiro olhar é inevitável. O primeiro olhar nos faz compreender o que é aquilo e em que direção ele está. Mas o segundo olhar você já pode evitar, porque você sabe o que é e já sabe a direção onde ele se encontra. Então assim é o desejo do nosso coração. Nós temos o desejo, mas podemos evitar sermos conduzidos por ele, porque não somos mais escravos do pecado. Já não vivemos mais os desejos e as nossas apetites, certo? Não satisfazemos mais os desejos do a nossa concupiscência, os desejos do nosso coração pecaminoso. Então, esse domínio próprio é autocontrole dos domínios, do domínio dos próprios desejos
e apetite. É também o senhorio da língua. Você já viu pessoas que falam tudo que pensam e tudo que vem à cabeça, sem se importar no que estão falando, se aquilo é grave, se aquilo acusa alguém, se aquilo vai ferir alguém, se vai ferir o seu irmão, se vai trazer algum problema para alguma família, se vai causar um conflito ainda maior. Tem esses que falam tudo que vem à língua, tem vontade de falar, não respeita ninguém, não tem sabedoria, termina falando tudo que não convém. Então, o domínio próprio, ele ajuda, né, nesse controle da língua. Ele é o senhorio da língua, né? Ele não nos permite falar tudo que pensamos ou queremos falar naquele momento por causa de alguma situação em que estamos vivendo. Mas também ele é o senhorio dos pensamentos. Ora, se você passa o dia olhando para uma pintura, a sua mente vai ficar aquela imagem, vai ficar gravado na sua mente a imagem daquela pintura. Então, o domínio próprio, ele nos dá esse controle de pensamento, nos tirando a nossa atenção daquilo que não precisamos olhar, ver ou pensar, e nos conduzindo para aquilo que devemos olhar, ver, né, pensar. Imagine um indivíduo que passa o dia meditando nas grandezas de Deus, que passa o dia meditando na palavra do Senhor. Então, a sua mente será domada e controlada por esses pensamentos. E quando um pensamento maligno, terrível, ruim, mau, vier à sua mente, ele vai ter o suficiente em sua mente para que possa sufocar, desfazer, desmanchar esse pensamento contrário, né? Esse pensamento contrário. E eu não estou falando de pensamento que é como flash, como algo rápido que vê a sua mente e logo se desfez. Mas aquele pensamento que muitas vezes alimentamos, que nos leva à tristeza profunda, à depressão, ao desânimo, aquele pensamento que nos esmorece ou nos prepara para o pecado. Esse pensamento, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a domá-los, a vencê-los, a derrotá-los, antes que o estrago na nossa vida aconteça. Então, o domínio próprio, o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, é esse que é Senhor dos nossos desejos, apetites. Ele é o senhorio da nossa língua e também dos pensamentos. Mas, para ser mais claro para você, ele é o senhorio das paixões sexuais. Olha, meus amados, que época em que nós estamos vivendo, em que jovens, crianças, jovens, adolescentes estão aí sendo tomados pela poluição sexual, né? Pela poluição sexual. As revistas, os jornais, os filmes, as novelas, as minisséries, as curtas, né? As longa-metragens, a música, né? Passa isso para a mente. As danças, que coisas terríveis, as danças. Eu estava esses dias evangelizando e vendo crianças de 6, 7 anos fazendo um tipo de dança erótica que eu confesso a vocês que só era visto antes em lugares de extrema prostituição, né? Não era visto isso na rua, nas casas de famílias de moral, em lugares que pudesse constranger ou passar uma mensagem negativa. Mas está tão comum que teve praças aqui na cidade onde eu moro que eu precisei deixar de ir com a minha menor porque as adolescentes juntavam mais os meninos e faziam cenas de danças que pareciam mais um momento de transa, de relação sexual. Então, nós vivemos esse tempo em que isso está sendo infiltrado na mente e no coração do homem, ou sendo despertado, que isso já está no coração do homem, mas sendo despertado cada vez mais por essas coisas, por esses meios. E, infelizmente, isso não tem alcançado só as crianças, os adolescentes, os jovens, mas também os adultos. Homens casados, mulheres casadas têm sido atraídas pelas paixões
sexuais. Então, o domínio próprio, o Espírito Santo vem para trazer isso ao coração do homem e a mudar essa situação em sua vida. O provérbio vai falar sobre a questão da ira, né? O homem que se ira com facilidade, aquele que é explosivo. O domínio próprio vem trazer também graça sobre isso, paz, né, sobre isso, e vai ajudar essas pessoas que assim são a serem pessoas totalmente diferentes. Provérbio capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade, né? Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, né? E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Podemos ver também alguns textos interessantes em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, também capítulo 9, versículo 25 de 1 Coríntios. A verdade, meus amados irmãos, é que a vitória mais difícil é a vitória sobre o nosso próprio eu. Essa é uma realidade. Os maiores fracassos da vida cristã foi que as pessoas não conseguiram vencer a si mesmas. A maioria dos cristãos que tem caído na fé, que tem abandonado a sua caminhada cristã, foram porque não conseguiram vencer a si mesmo. No momento que o Evangelho ele entra em nosso coração, ele nos torna livre do pecado, ele nos afasta do pecado, e agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. O Espírito Santo passa a morar em nossa vida, mas somos ainda pecadores, sentimos desejos, vontades que, com o cuidado devido, esses desejos e vontades não ocuparão um grande espaço em nossa vida, mas serão mortificados pela fé. Mas quando não tomamos esse cuidado de vida e começamos a alimentar esses desejos contrários à vontade de Deus, esses desejos vivem em nós e frutificam em nós. E todos sabem quais são os frutos da carne. Mas, meus amados, a vitória mais difícil é a vitória sobre o nosso próprio eu. Não são as coisas que existem lá fora ou que nos cercam, que são ameaça, mas as nossas decisões em relação a essas coisas. O que eu penso e o que eu decido fazer em relação aos desejos errados e pecaminosos que eu tenho ou sinto. Então, quando eu decido crucificá-los, mortificá-los, com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu venço a mim mesmo. E essas coisas não têm efeito nenhum sobre a minha vida. Mas no momento que eu desejo alimentá-los, vão crescendo e se fortalecendo e terminam tomando conta de mim. Mas porque eu não venci a mim mesmo. Não são eles que são fortes, mas eu que os fortifiquei. Então essa é a luta mais difícil. Por isso que muitos cristãos caem, porque se acham estar firmes, se acham já estarem prontos, se acham serem autossuficientes, esquecem de vigiar, como nos diz a palavra, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Carne é fraca, mas o espírito está pronto. Mas são pessoas que acreditam que por si só eles já estão imunes ao pecado. E aí terminam vacilando, terminam brincando e terminam caindo, porque não venceu a si mesmo. A soberba, o orgulho, a prepotência e a autoconfiança de si mesmo. Mas, meus queridos, nós precisamos vencer as nossas próprias paixões. Somente com o poder do Espírito Santo é possível o domínio próprio. É Jesus que disse: quer vir após mim, negue a si mesmo. Foi o próprio Jesus que exigiu isso daqueles que querem ser seus discípulos. Negue a si mesmo. Marcos capítulo 9, versículo 23. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Eu quero concluir nosso estudo nesta noite dizendo que os frutos do Espírito têm um grande valor para cada um de nós. Eu poderia, irmão, em 40 minutos, ter dado todos os frutos aqui do Espírito e comentado todos os frutos. Mas se vocês prestaram atenção, nós dividimos esse estudo em 4 vídeos no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque são assuntos que eu e você devemos
digerir com mais atenção, com mais cuidado. Esses assuntos você consegue também encontrar no livro Discipulado 2, né? Que é ofertado pela Igreja Presbiteriana do Brasil nos seus campos missionários. É dado como discipulado aos irmãos para instruí-los a viver uma vida cristã. Acrescentamos um pouquinho mais, alongamos um pouquinho mais, para que eu e você pudéssemos absorver de todo o nosso coração essa palavra e colocá-la em prática e nos fortalecer com esta palavra, porque é a palavra de Deus que é alimento para a nossa alma. Mas eu quero concluir dizendo que quando olhamos para o fruto do Espírito Santo, vemos o retrato de Jesus Cristo, né? Vemos o retrato de Jesus Cristo. As 9 virtudes acima estão presentes no caráter de Cristo. Elas só podem ser implantadas no crente por meio do Espírito Santo. Ele é quem opera a transformação moral na vida do crente. Que o Espírito Santo, irmão, trabalhe em nosso caráter todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Acompanhe as nossas atividades, né, no canal do YouTube, certo? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a chegar ao número necessário para que a gente possa fazer diretamente todas as nossas atividades no YouTube, ao vivo no YouTube, tá bom? Quero convidá-los a ouvirmos mais um louvor, depois estaremos encerrando a nossa escola bíblica dominical nesta noite. O número 116 do nosso inário Novo Cântico. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
todos vocês que já se inscreveram e pedir a você que não se inscreveu ainda que se inscreva em nosso canal no YouTube. Nós ficamos agradecidos a você, tá bom? Ore comigo nesse instante, vamos encerrar aqui a nossa escola bíblica nesta noite. Pai, graças te damos por esta noite tão especial, que o Senhor nos concede para falarmos um pouco mais sobre o fruto do Espírito Santo. Que, meu Deus, as palavras que aqui falamos, aprendemos, ensinamos, ela vem encontrar lugar em nosso coração. Queremos, ó Deus, sermos verdadeiramente cristãos, possuídos pelo Teu Santo Espírito, que produza em cada um de nós, ó Deus, os frutos aqui citados. Pai, precisamos da Tua graça todos os dias, do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua graça sobre cada um de nós. Abençoa o nosso lar, nossa família, a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Jaguaribe. Não falo da instituição, mas dos membros que fazem parte dela, aqueles que fazem a Igreja Presbiteriana nessa cidade. Que a mão do Senhor venha ser sobre cada irmão e irmã, sobre os seus lares, as suas famílias, as pessoas amigas que sempre têm nos visitado, participado, contribuído para o bem da nossa igreja. Muito obrigado por cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, que a mão do Senhor continue durante toda esta noite. E se o Senhor nos der um amanhã, se for do Teu agrado, que o Senhor seja sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor o guarde e o livre de todo mal.